todos, está começando mais um programa Giro 530 e nesta semana o tema é Louvor e Adoração. O convidado de hoje, pastor Tiago José Amaral, e a gente fala um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Rápido intervalo comercial, na sequência Giro 530 para você. Supermercado Novo Horizonte, o lugar ideal para você e sua família. Aqui você encontra produtos de qualidade com o preço que você precisa. Toda semana, uma oferta especial para você. Rua Marcolino Rocha, número 163, Novo Horizonte. Fone 3422-1311 e WhatsApp 99709-1316. E em breve, mais uma loja na cidade. Supermercado Novo Horizonte, o preço que você precisa. Estamos de volta com o programa Giro 530 desta semana e o nosso convidado de hoje, Tiago José Amaral, além de ser pastor titular, músico, também estudante hoje da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e também jornalista. Tiago José Amaral, pastor titular da nossa igreja no bairro Novo Horizonte, que foi durante muitos anos coordenador da Coordenadoria de Música e Artes aqui da cidade de Piracicaba. Tiago, primeiro, seja bem-vindo ao programa Giro 530 e obrigado por atender o nosso convite. Olá, Tony, muito obrigado, pelo convite, desejo a todos a paz também e fico muito feliz de hoje poder estar conversando, sobre um pouco a respeito de música, a respeito da questão de louvor e adoração nas igrejas, porque é um assunto que eu gosto muito, trabalho muito com isso, e então para mim vai ser uma alegria muito grande a gente poder bater um papo sobre isso e falar nesse programa que tem sido um programa não só muito importante, mas abençoador para a vida das pessoas que têm assistido. Tiago, apenas para as pessoas tomarem conhecimento, como que começou a sua história com a música? Na realidade, esse ano aqui já fazem 22 anos que eu sou músico, comecei na igreja lá do Areião, no ano de 1996, foi no mês de julho de 1996, em uma ceia, eu toquei pela primeira vez oficialmente em um culto, vinha fazendo aula, meu professor na época, o pastor Anderson Gilberto Zen, Betinho, hoje colega nosso de ministério em uma outra denominação, mas ele viu a necessidade da igreja e nessa formação acabou trazendo. Mexia com música, estava junto com o pessoal da música desde antes, porque fui projetista na igreja, no início, quando a gente tinha acampamento, em alguns cultos, a gente mexia ali com os instrumentos de percussão. Na época tinha muito, pandeiro, meia-lua, tinha uns tonzinhos de mão. Então eu trabalhava, mas musicalmente mesmo, a partir dali. Então me desenvolvi como músico, como contrabaixista. Depois, de uma necessidade, comecei a tocar violão. Havia um culto de manhã, onde a gente estava ministrando, e aí havia necessidade. Na mesma época, para dirigir alguns cultos de jovens, precisei trabalhar como ministro de música. E isso foi trazendo, assim, para mim, uma vontade muito grande de trabalhar, de me especializar naquela área. Não em específico como músico, mas como ministro. Hoje, me considero um ministro de adoração, ministro de louvor na igreja. Mais do que o pastorado, essa é uma área que eu amo muito, gosto muito. Mas Deus tinha planos, e através desses planos me levou para a questão do pastorado. Mas se tem uma coisa que me apaixona é a questão da música. Entendo que a música, não só no âmbito cristão, no âmbito da igreja, mas a música em geral, ela é uma ferramenta muito poderosa para inserir ideias e também para criar possibilidades na nossa vida. A música está ligada sempre na nossa vida em diversos planos que a gente vive, desde a questão de criança lá na escola. Então, desde de 1996, trabalho com a área da música, fui líder de música na Igreja do Areião, depois na Igreja Central, trabalhei na coordenadoria e sempre me aproximei muito, tenho muito contato com essa área de música, tanto cristã como a música em geral. Agora, Tiago, como que você classificaria a música? Quem está envolvido com ela? Dom ou vontade de fazê-la?
Eu creio e acredito, né, que são as duas questões. Você tem pessoas que têm o dom, o talento natural, né? São pessoas que nascem e a gente vê que ela se desenvolve muito através da questão musical. É uma pessoa que a gente brinca, né? A música corre na veia. Então a gente tem pessoas que trabalham com essa área e que você vê o talento natural. Logicamente que todo talento natural precisa ser aperfeiçoado. Então não adianta só o talento. Em um determinado momento da sua vida, você vai precisar fazer com que haja o aperfeiçoamento. Você compreenda a linguagem daquilo que você sabe naturalmente. Mas também é possível pessoas que se dediquem, né, através do ensino, através do aprendizado, elas se dediquem e consigam desenvolver a qualidade musical, consigam ser músicos, vocalistas, consigam trabalhar com música através do aprendizado. E aí vale muito da rotina dessas pessoas, né? Você querer, através de um instrumento, através da vocalização, buscar realmente que aquela vontade que você tem se transforme em qualidade para você exercer a questão musical. Tiago, a gente sabe que também a música evangélica, rotulada como música gospel, ela é referência até mesmo no meio secular. Hoje, muitos músicos do meio gospel são requisitados para tocar secularmente. Como que você vê essa questão? Eu entendo, né, Tony? A gente depois pode até voltar nessa questão, mas a questão para mim é que existe música. E dentro dessa questão de música, existem três planos que a gente precisa entender. A música ela pode ser uma música sacra, ela pode ser uma música profana e ela pode ser uma música, que é o quê? É a inspiração, ou mais do que isso, a manifestação cultural do povo. Então, eu entendo que existem músicas que elevam a nossa vida ao condicionamento espiritual, ao relacionamento com Deus. Entendo que essas músicas são músicas sacras. Geralmente, essas músicas têm sido tocadas, às vezes, nos cultos. São músicas que nos elevam para um tempo de meditação, um tempo de reflexão na palavra de Deus. Elas colaboram com suas letras para acrescentar a cada um de nós, acrescentar às pessoas a uma verdade bíblica, uma doutrina bíblica. A gente tem inúmeros exemplos. Existe música profana, que é músicas que na realidade tentam destruir, né, a nossa figura, a nossa autoimagem, tentam destruir padrões morais, tentam destruir os relacionamentos pessoais, interpessoais. Então essa música eu considero música profana, música que acaba tendo uma condição de na realidade, diminuir o espírito humano e escravizar o homem em algumas inverdades, até mesmo em algumas práticas que são práticas ruins. Agora, existe a música que é a expressão natural do ser humano, como o teatro, como a literatura, como um cinema, uma telenovela, que pode ser boa ou ruim. Vai do conceito. Às vezes você vai gostar de uma determinada música, de um estilo de música. E dentro da questão evangélica, a gente tem um trabalho muito bom sendo feito, que vem desde os tempos primórdios. A música, se a gente pensar no Antigo Testamento, com o povo de Israel, a gente pode pensar na música no tempo da Reforma, que foi um tempo que se abriu, né, dentro do Evangelho para que as questões culturais fossem divulgadas, e a gente vai ter o Bach, a gente vai ter o Handel, que fizeram concertos inspirados em verdades bíblicas para grandes públicos, né? E a gente tem hoje música gospel, a música gospel muito ligada à questão americana, né? Quando começaram a haver cultos mais avivados, e a música entrou como primordial na condução desses cultos, e que tem gente muito boa, e que hoje, infelizmente, a gente vê, na realidade, uma dificuldade cultural. A gente tem uma dificuldade cultural, que não é só dentro da igreja, mas no mundo, e onde não é incentivado mais a formação de músicos, não é incentivado mais, né, o aprimoramento de artes. A gente tem essa dificuldade. E aí o que acontece? As pessoas querem música e encontram dentro do meio gospel pessoas que geralmente têm se dedicado aos estudos e que têm qualidade para apresentar música. E aí elas são
chamadas. E eu, para mim, entendo que o músico é, para mim, também um profissional, que pode ser um profissional da arte, né, e que tem a sua vida cristã e tem a sua vida de culto. Né? Dentro da igreja, ele tem a sua vida, que a gente chama de secular, sua vida normal, e que ele pode exercer profissionalmente a questão da música. Agora, tudo é uma questão de conveniência e edificação. Paulo diz, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me edifica. Então, existem coisas, como eu disse, né, trabalhar com música profana não vai edificar e vai ser inconveniente. Então, talvez, nesse âmbito, eu acho que o músico, a pessoa deve se preservar. Mas, se ela entende que aquilo que ela faz é bom e que aquilo que ela está cantando, aquilo que ela está exercendo, é uma forma de entretenimento, como tantas outras, eu acho que não há problema. Giro 530, dá uma pausa, vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente volta com muito mais para você. O Despachante Piloto há 27 anos é o lugar completo para você ficar em dia com a sua documentação. Aqui, você não precisa se preocupar na hora de renovar a sua carteira de motorista, em realizar transferência e licenciamento do seu veículo, porque uma equipe credenciada faz tudo para você, com agilidade e sem perda de tempo. E ainda, se você precisar, parcela tudo em 12 vezes no cartão. No Despachante Piloto, você também encontra as melhores companhias de seguro e com as melhores cotações do mercado. Avenida Dr. Paulo de Moraes, 520, próxima à Prefeitura. Fone 3434-1920. Estamos de volta com o programa Giro 530 desta semana, trazendo como convidado o pastor Tiago José Amaral e o tema de hoje, louvor e adoração. Pastor Tiago, nós estávamos falando no bloco anterior a questão dos músicos gospel, do meio gospel, que são requisitados secularmente. Eu conversava com um músico que, inclusive, paralelamente, ele tinha o trabalho ministerial e o trabalho profissional com uma dupla sertaneja. E ele disse que os músicos de igreja evangélica são muito acionados em virtude do comprometimento, o que não se vê no meio secular. Isso é um fator positivo, porque de certa forma, se nós olharmos pelo ângulo de que talvez ali tem um cristão que está dentro do meio, trazendo este exemplo, trazendo esse reflexo, a imagem de Cristo naquele ambiente, pode ser algo positivo também? Ou será que tem que ser radical, como algumas pessoas que dizem não, ou dizem não, não e não? Como eu disse, para mim, eu aceito e eu entendo que algumas pessoas, pastores, líderes, não aceitem isso. Eu acho que é um posicionamento pessoal. Eu tive a oportunidade e vivi Mas não absoluto. Não absoluto. Eu acho que eu tive a oportunidade de vivenciar isso. Eu tive 2 músicos que tocavam secularmente, ao mesmo tempo que eram meus músicos de celebrações, de cultos. E eles tiveram um bom testemunho a ponto de, depois de passarem um certo tempo, eles entenderem que não era um ambiente para eles, que havia saturado e que eles não queriam mais estar naquela vida. Questão familiar, às vezes a questão do tempo, do momento, né? Então, isso é uma questão pessoal. Eu sempre parto pelo princípio de que nós não devemos criar regras para o cristianismo. Nós temos a palavra de Deus, nós devemos ensinar a palavra de Deus, mas quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. O que nós precisamos proporcionar às pessoas é que elas tenham uma experiência com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai guiá-las a toda a verdade. Então, eu entendo que você ser músico, logicamente, pode ser uma das questões profissionais da sua vida. Às vezes você treinou para aquilo, você investiu. Quanto custa um curso hoje de música? E às vezes a gente vê músicos que ficam 3, 4, 5 anos, 6 anos trabalhando, se especializando, gastando tempo para serem bons músicos. E essa questão que você citou, a questão do comprometimento, isso é muito importante. Não só o comprometimento, mas muitas vezes a dedicação que existe desses músicos, né? A qualidade, porque você vai para a igreja e você aprende que você deve fazer com excelência aquilo que você faz, né? Então, nessa questão, eu acho que é muito importante. A gente vê que os músicos realmente evangélicos, eles são requisitados e eles acabam impactando. Nesse caso que eu falei desses 2 músicos da minha igreja, que eram o Will e o Daniel, eles trabalhavam, e um da dupla sertaneja, que é o Ângelo,
veio para Cristo através ali dessa convivência, né? Hoje o Ângelo é um cantor cristão aqui na cidade de Piracicaba, e a gente vê que foi o que? Convivência, né? E isso é importante. Eu acho que o evangelho é muito isso, né? Isso remete a uma frase, eu lembro no primeiro ano do pastor Toninho como superintendente aqui em Piracicaba, um treinamento no antigo templo do Taiguara, que na época o pastor Paulo Nardino ainda era o titular. E o pastor Toninho disse que as igrejas evangélicas só não são mais cheias porque crente, quando se converte, só anda com crente. E é uma realidade. E isso é uma coisa que a gente precisa olhar para a Bíblia, porque Jesus, ele estava, e ele foi rotulado muito porque ele andava com pessoas que não se enquadravam no perfil religioso da época. Ele foi chamado de beberrão, de comilão, porque ele participava de festas. Ele foi chamado de pecador, porque ele se assentava para comer com adúlteros, com prostitutas, com pecadores, publicanos, né, porque eram vistos, né, com muita vergonha. Eram os políticos. Os políticos, né, os que trabalhavam com dinheiro. Né? Então, Jesus estava nesse meio. Então, eu acho que a música, como eu falei, é uma ferramenta muito forte de aprofundamento de ideias. Você pode trazer ideias novas. Então, eu tenho comigo que a música evangélica, ela precisa falar do cotidiano da vida, como os salmos falavam. Os salmos falavam da ira de Davi, os salmos falavam do desejo dos salmistas, às vezes, de entrar em uma guerra, falavam dos seus pecados, falavam da beleza da criação. A música, ela precisa falar disso. Então, hoje, às vezes, a gente não encontra essa reflexão na música evangélica, na música gospel. E aí fica essa lacuna. A gente não tem, hoje, pessoas que influenciem. E quando alguém influencia, ela é totalmente desprezada, ela é martirizada no meio evangélico. Por quê? Porque a gente costuma separar algumas coisas, outras nem tanto. A gente separa a questão da música, a gente separa a questão da dança, a gente separa a questão, às vezes, cultural do teatro. O ator não pode ser um ator secular e evangélico, mas a gente não separa outras coisas, como a política, a gente não separa outras coisas como a questão profissional, às vezes, de um policial, que trabalha com a morte, às vezes. Né? E ele foi chamado para aquilo, é a função dele. Né? Então a gente tem algumas coisas que a gente dicotimiza, que a gente dualiza, que são ruins, a gente entende como ruim, e outras que são boas, que a gente não liga. Então eu acho que o músico, ele precisa influenciar, ele precisa fazer com que o evangelho, através da canção, através da qualidade musical, como fez o Handel e Bach, como fizeram outros homens antigamente, como a gente vê muito nos Estados Unidos, a gente precisa que essa qualidade musical se transforme em um testemunho de Cristo. E eu acho que isso só vai acontecer de fato, né, quando a gente incentivar cristãos que são músicos a mostrarem o seu trabalho. E eu acho, Tony, que a gente vai influenciar, inclusive, lugares que são ruins para se tornarem ambientes saudáveis, ambientes de transformação para a nossa sociedade. Tiago José Amaral, pastor titular da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Novo Horizonte, e também adorador, músico, enfim, entre outras funções. Ele é o convidado de hoje do Giro 530. Tem mais ainda, rápido intervalo comercial. Na sequência a gente volta com muito mais para você. Supermercado Novo Horizonte, o lugar ideal para você e sua família. Aqui você encontra produtos de qualidade com o preço que você precisa. Toda semana, uma oferta especial para você. Rua Marcolino Rocha, número 163, Novo Horizonte. Fone 3422-1311 e WhatsApp 99709-1316. E em breve, mais uma loja na cidade. Supermercado Novo Horizonte, o preço que você precisa. Estamos de volta com o programa Giro 530 desta semana. O tema louvor e adoração. A gente não falou sobre louvor e adoração ainda, pastor Tiago. Corremos. A questão de música. Música é uma arte. Quando que ela é cultura? Quando que ela expressa suas ideologias? E quando que ela é louvor e adoração?
Ela tá ligada, né? Por exemplo, na vida do crente, a música se torna a música evangélica, a música cultual, De né? uma certa forma ideológica também. Também ideológica, porque a gente vai falar sobre as nossas ideias. Mas existem músicas que acabam sendo culturais, que fazem parte do nosso dia. Vou citar um exemplo meio bobo, mas o hino nacional é uma questão cultural e ideológica que a gente tem. Daí a gente tem músicas que fazem parte da nossa vida, né? Às vezes de um casamento, de um namoro. Você conheceu sua esposa ou teve aquele dia que foi especial, e tem uma música que está ligada com a sua cultura, com o seu ideário de Você vida. falava do hino nacional, a nossa denominação também tem Tem o o hino hino da quadrangular. quadrangular, que de certa forma também é ideológico. É ideológico, ele traz essa ideologia. Hoje a gente tem muito disso, né? A gente tem música que, inclusive dentro da igreja, ela acaba passando uma ideologia muito forte dos princípios. Agora, na questão louvor e adoração, você precisa entender um pouquinho da questão de culto. Por quê? Porque a música, ela, logicamente, quando a gente pergunta para as pessoas para quem é o culto, a primeira resposta é para Deus. Mas quando a gente vai verificar tudo o que acontece durante o culto, a gente vê que talvez não seja o culto para Deus. O culto a gente faz, glorifica a Deus, mas ele tem como objetivo atingir as pessoas. Por quê? Porque a gente constrói toda a ideia do templo para as pessoas. O ar-condicionado, a cadeira mais confortável, a iluminação, a qualidade musical, para que as pessoas ouçam. Deus não precisa que a gente ore por elas, por ele, aliás. Deus quer que a gente ore pelas pessoas. A mensagem não é para Deus. A mensagem é a voz de Deus, é uma mensagem de Deus para as pessoas. A igreja existe porque se cumpre nela o segundo mandamento. O primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, é o que está em João 4, 23, 24, é a adoração. Ela não precisa de um templo, de um local. A adoração é o resultado da nossa vida como cristãos e adoradores de Deus. Então, quando a gente fala do culto, a gente está cumprindo o segundo propósito, que é amar uns aos outros como Cristo amou. Quando a gente se reúne como igreja, a gente manifesta o corpo de Cristo e a gente tem a possibilidade de amar o irmão, de aceitar, de compreender ele nas suas limitações, na sua condição financeira, social, na sua condição ideológica, porque dentro da igreja a gente tem ideologias diferentes, inclusive políticas. A gente compreende as pessoas, a gente sacrifica o nosso tempo semanal para dar a Deus. Então, a gente está ali na convivência. E essa convivência mostra que a gente faz o culto, entre aspas, para abençoar pessoas. É uma celebração para abençoar pessoas. E aí a música ela é importante, porque a gente tem músicas que a gente glorifica a Deus. Quando a gente canta Grande Deus, por exemplo, grande é o Senhor e muito digno de louvor, a gente está falando para Deus. Mas existem músicas que a gente manifesta o desejo de buscar algo, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada. Isso é um incentivo para a igreja romper em fé, para que a igreja creia que há possibilidade de Deus agir na vida dela. Até no português, analisando, ela é composta na primeira pessoa do singular. Sim, tá falando de mim. Então a gente canta essas músicas, e essas músicas elas não são em um louvor, exaltação a Deus, mas elas são um incentivo para a gente o quê? Manifestar a nossa fé. E a gente canta música e a gente canta para o irmão. O Senhor tem propósito em nossas vidas. Uma família. Recebi um novo coração do Pai, fala da obra de Deus na minha vida, que interfere na sua vida, na manifestação. Então a gente tem essa questão, a gente tem músicas que ela fala de Deus, ela fala da nossa fé, ela fala de doutrina, já refúgio a glória eterna, vencendo vem Jesus. Então ela fala de uma doutrina, fala de teologia, para que a gente grave na nossa mente, no nosso coração, e isso auxilia a Bíblia, auxilia a gente a aprender a verdade. Então a música ela tem muita coisa. A música dentro da igreja ela pode levar a gente para diversos ambientes, para diversas possibilidades. Ela é sim uma ferramenta emocional.
Apesar do culto nosso ser um culto nacional, a música ela tem como objetivo trazer, né, a questão, a carga emotiva. Porque isso vai nos sensibilizar, isso vai abrir portas para que Deus possa agir na nossa vida. Às vezes uma música, em um dia, uma quarta-feira que você vem cansado para a igreja, uma música de celebração, uma música de alegria, traz aquele ânimo novo para a gente. Como também uma música mal colocada em um culto, ela pode acabar com o culto. O cara está cansado, está lá, passou o dia inteiro trabalhando, não deu tempo de tomar banho, veio para a igreja, daí a gente canta uma música suave, o cara fica cansado ali, ele já se perde, ele fica mais cansado. Então a música dentro do culto ela é muito importante. Então ela pode ser cultural, e aí ela é cultural porque nos cultos brasileiros a gente canta muita música que tem a ver com as coisas nossas, com o nosso dia a dia, com a nossa existência, né, pessoal. E aí você vai para o americano canta músicas que tem a ver com o dia a dia dele, com ritmos dele. Aqui no Brasil a gente tem isso, né? Hoje a gente tem o louvor com os ritmos de samba, com o rap, inclusive dentro de cultos, o rap sendo usado e muito bem usado. Então a música é cultural, ela é ideológica porque transmite uma ideia que a gente tem, né, de abertura de valores. Eu me lembro de uma música do Davi Sasser, né, abro mão dos meus sonhos, abro mão das riquezas. É ideológico, mostra que o cristão ele precisa abrir mão das coisas que conquistou e da sua vida. E também a gente tem a música cultural, que aí a gente teria tantas músicas, Seja Engrandecido, A Deus da Minha Vida, né? Músicas que falam de adoração, da essência de Deus, o poderoso Deus, aquele que está assentado no trono. Então a gente tem uma gama muito grande e tudo isso faz parte da vida da igreja, da vida do músico e da nossa realidade como cristãos. Bem, Tiago Amaral, infelizmente o nosso tempo é escasso, dá agora brecha para outros programas, até porque eu tinha uma pergunta e não vai dar tempo de você responder, mas eu vou deixar, eu sempre deixo os nossos convidados para poder transmitir uma mensagem no final de cada programa, mas eu vou fazer uma pergunta, vamos ver se você consegue responder no máximo em 3 palavras. Música secular, é pecado o crente ouvir? Se em 3 palavras não dá, né? Mas minha opinião, assim, rápida, eu não entendo como pecado, tá? Eu não entendo como pecado. Eu acho que tem coisa que faz bem e faz mal. Se você assiste, a gente assiste filmes seculares, né? Já assistiu o Titanic? Já. Gostou do Titanic lá? Não é muito a minha praia. Não é minha praia, praia, também não é. Eu não gosto. Mas eu assisti Titanic. É um filme que não tem nem atores crentes, nem trata de uma mensagem evangélica, e a gente assiste sem problema nenhum. Já lemos livros, né, que são livros que a gente considera que não são de autores cristãos. Macunaíma, Crime do Padre Amaro, série Vagalume, né? Lembra a série Vagalume? Os Caravelhos do Diabo. A gente lia, e isso não tinha problema. Para mim, música faz parte da cultura. Para mim, o que faz mal para mim é música ruim. Música boa faz bem. Agora, tem que aquilo que eu falei, né? Passar aquela peneirinha. Tem coisa que é inconveniente, tem coisa que destrói, que não edifica. Então aí são músicas que não dá para ouvir. Mas, no geral, eu acho que música faz bem para a alma, faz bem para o ser humano e bem utilizada é uma ferramenta de alegria, de paz e de comunhão. Pastor Tiago Amaral, ele que é pastor titular da nossa igreja no bairro Novo Horizonte, também músico, adorador, jornalista e também estudante universitário, agora na USP, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Pastor Tiago, obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço, Tony, agradeço aí toda a produção e desejo aí que a gente possa se reencontrar aqui para bater um papo, porque o assunto é muito legal. Parabéns pelo programa e que você aí acompanhe não só esse giro, né? O pessoal que está nos vendo hoje, verifique os outros que já foram para o ar, porque é muito legal e eu fiquei muito feliz de estar com você. Se você gostou deste programa, basta se inscrever no nosso canal, o endereço está aqui embaixo. Compartilhe também com os seus amigos. A gente volta na semana que vem com mais Giro 530. Fique com Deus.